Vamos a mais um momento de liturgia nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel 6 barra. Você vai ao Instagram. Também pode ir ao YouTube. É só digitar Paulo Roberto Maciel Maciel. Chega ao YouTube, Facebook. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Eu transmito sempre aqui a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, liturgia oficial, seguindo que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizar, e que de graça recebestes, deem também de graça. E também sou um ajudador dos presidentes de celebrações, porque eu trago reflexões, pesquisando em sites fidedignos da Igreja Católica. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 26 de janeiro de 2025, domingo, terceira semana do tempo comum. Neste dia, omite-se a memória de São Timóteo e São Tito, já que é o domingo do Senhor, é o dia da missa de preceito. Estamos no ano litúrgico C, onde se dá destaque ao Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito, temos a missa própria com glória, eu creio, prefácio do domingo. Então, é esta a informação que eu passo para vocês que acompanham meus endereços telemáticos. Vamos às leituras, então? Leituras e depois virão as reflexões. Primeira leitura, leitura do livro de Neemias, capítulo 8, versículos do 2º ao 4a, 5º ao 6º, 8º ao 10º. Naqueles dias o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, levantando as mãos: Amém, Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial deste domingo, é o Salmo 18b na Bíblia Vulgata, ou então 19 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 8º, 9º, 10º, 15º, refrão retirado do Evangelho escrito por São João, capítulo 6, versículo 63c. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Repitamos: vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Vossas palavras, Senhor,
são espírito e vida. É puro o temor do Senhor e imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Repitamos: vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios, a primeira epístola. Versículos do 12 ao 30 do capítulo 12. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros, e cada um deles no corpo, como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros, e no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes nós cercamos com mais honra, e os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que nós consideramos decentes não precisam de cuidado especial, mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão no corpo e assim os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho de hoje escrito por São Lucas, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Capítulo 4, versículos do 14 ao 21. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão que está no anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus sobre este Evangelho. A reflexão é do Frei Augusto Luiz Gabriel, da Ordem dos Frades Menores, da Ordem dos Franciscanos Menores. Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4, capítulo 4, versículos do 14 ao 21. No Evangelho deste domingo, Jesus nos fala sobre o Espírito do Senhor que o envia para a missão e para o anúncio da Boa Nova. Essa passagem constitui, segundo o evangelista Lucas, o programa de toda a atividade de Jesus, que consiste em uma postura de acolhida perante todos aqueles que se encontram à margem da sociedade, sem condições de resistir aos grandes e poderosos. O Messias, anunciado por Isaías, iria realizar a missão libertadora dos pobres e oprimidos. Por isso, a trajetória de Jesus consiste do anúncio acompanhado de uma prática que conduz todos à vida plena e em abundância, que a igualdade, fraternidade e comunhão não sejam apenas utopias, mas realidades concretas. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. Vejamos o que temos aqui. É a Léxio Divina. Leitura orante. Leitura. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu e enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres. Meditação. Como Jesus, fui ungido também para uma missão, anunciar a todos a novidade do amor de Deus aos irmãos. Mas antes de falar, devo mostrar com minhas ações que de fato acredito nisso, amando os outros, perdoando-os, aceitando-os como são e respeitando as diferenças de cultura, de educação, de comportamento, de religião. Oração. Senhor, não permitais que eu fale aos irmãos de vossa doutrina sem antes a praticar. Ação. Decidido a ser discípulo de Jesus, hei de me esforçar para segui-lo em todas as situações e em todos os lugares, a começar por minha casa. Tem mais ainda reflexão? Deixa eu ver se tem mais reflexão. Tem mais uma reflexão.
As primeiras palavras do Evangelho de Lucas nos mostram que estamos diante de um escrito sério, confiável, fruto de minuciosa pesquisa. Ao amigo Teófilo e a qualquer um de nós, Lucas garante: fique certo de que os ensinamentos que recebeu são sólidos. Com base numa passagem de Isaías 61, versículos do 1º ao 2º, Jesus confirma e consolida sua missão, já que sua fama se havia estendido por toda a região. A passagem diz: o Espírito do Senhor me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. Fecha o livro e afirma: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Predito pelos profetas e ungido pelo Espírito Santo, Jesus é o Messias, que vem libertar o povo de qualquer espécie de opressão física, os cegos, econômica, os pobres, e política, os presos. Vamos agora saber informações sobre os santos do dia. 26 de janeiro é dia de São Timóteo e São Tito, discípulos e companheiros de São Paulo apóstolo. Timóteo foi deixado como bispo de Éfeso e Tito de Creta, onde morreu com idade avançada. De acordo com o site do Vaticano, esta é resumidamente a biografia de São Timóteo. Timóteo nasceu em Listra, a cerca de 200 quilômetros ao nordeste de Tarso. Então, Tarso é a cidade de São Paulo, onde ele nasceu. Era filho de mãe judaica e de pai pagão. Quando São Paulo passou por aqueles lugares no início de sua segunda visita missionária, escolheu Timóteo como companheiro de viagem, porque ele era muito estimado pelos irmãos de Listra e Icônio. Atos 16, versículo 2. Mas o fez circuncidar por causa dos judeus que viviam naquela região. Atos 16, versículo 3. Com o apóstolo dos gentios, Timóteo atravessou a Ásia Menor e foi até a Macedônia. Depois acompanhou Paulo a Atenas, de onde foi enviado à cidade de Tessalônica. Dali prosseguiu a Corinto, onde colaborou na evangelização no istmo da cidade. A figura de Timóteo destaca-se como um pastor valoroso, segundo a posterior História Eclesiástica de Eusébio. Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso. Algumas de suas relíquias encontram-se desde 1239 na Catedral de Termoli, na região italiana de Molise, provenientes de Constantinopla. Sobre Tito, foi de família grega, ainda pagã, convertido por São Paulo em uma de suas viagens apostólicas, tornando-se seu colaborador, companheiro e irmão de missão. O apóstolo dos gentios levou-o consigo a Jerusalém por ocasião do chamado Concílio Apostólico, que aconteceu no momento crucial da controversa história sobre o batismo dos gentios. Então, ele acompanhou São Paulo, quando o apóstolo se opôs categoricamente à circuncisão deste cristão de Antioquia. Assim, Tito tornou-se símbolo vivo do valor universal do cristianismo, independentemente de nacionalidade, raça e cultura. Quando Timóteo partiu para Corinto, Paulo confiou a Tito a tarefa de levar aquela comunidade rebelde à obediência. De fato, ele conseguiu estabelecer a paz entre a igreja em Corinto e o apóstolo dos gentios. A seguir, Tito foi novamente enviado por Paulo a Corinto, qualificando-o como meu companheiro e colaborador. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 23. Para levar a cabo as coletas pelos cristãos de Jerusalém. As coletas para os cristãos, para os cristãos de Jerusalém. Essa coleta foi muito importante.
ulteriores notícias provenientes das cartas pastorais o apresentam como bispo de Creta. Olha só, bispo de Creta. Paulo fez circuncidar o discípulo Timóteo, mas não Tito, que também levou consigo a Jerusalém para participar do concílio apostólico. Assim, Paulo apresenta seus dois colaboradores como homens da circuncisão e homens da não circuncisão, homens da lei e homens da fé. Segundo a tradição, São Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo e uma a Tito. São as 2 únicas cartas do Novo Testamento enviadas a pessoas e não à comunidade. O apóstolo, já idoso, deixa-se levar com algumas anotações com ricas expressões de carinho por seus 2 discípulos, demonstrando também sua satisfação por confiar-lhes a missão de anunciar o Evangelho. Segundo o Papa Bento XVI, Timóteo e Tito ensinam-nos a servir o Evangelho com generosidade, sabendo, porém, que isso também comporta um serviço à própria Igreja. Santa do dia 26 de janeiro, Santa Paula, viúva. Faleceu em 404, foi viúva romana, que tendo ficado discípula de São Jerônimo, foi viver com sua filha Santa Eustóquia, em um mosteiro por ela fundado, próximo a Belém da Judéia. Santo do dia 26 de janeiro, Santo Alberico, abade, faleceu em 1109, um dos fundadores do mosteiro de Cister, na França, no qual nasceu a ordem religiosa de mesmo nome. De acordo com o site Wikipedia, Alberico de Cister, originalmente Albericus Cassinensis, morreu em 26 de janeiro de 1109. Ele foi um eremita que, juntando-se a Roberto de Molesme e Estevão Harding, fez parte da equipe monástica fundadora do que se tornou a Ordem de Cister na França. Alberico era um eremita na floresta. Com 5 outros eremitas, ele convidou Roberto Molesme para fundar com eles um novo mosteiro que cumprisse plenamente a regra de São Benedito. Roberto guiou esses eremitas até a floresta de Molesme e fundou uma comunidade monástica lá em 1075. Em Molesme, Roberto serviu como abade, enquanto Alberico era o prior. Este novo mosteiro atraiu muitos monges que se mostraram pouco fiéis à regra. Como resultado, a comunidade de Molesme foi dividida e os monges se opuseram a Roberto e Alberico. Roberto deixou o mosteiro 2 vezes para retomar sua vida como eremita e todas as vezes o Papa ordenou que ele se juntasse à comunidade. Em 1093, Roberto deixou o mosteiro novamente, desta vez com Alberico e Estevão Harding. O bispo de Langres pediu a Alberico que voltasse a Molesme. Ele o fez, mas sem nenhum progresso com os monges dissolutos. Em 1098, 21 monges deixaram Molesme para se juntar a Roberto, Alberico e Estevão, dando assim permissão a Roberto para fundar um novo mosteiro. Foi-lhes concedido um terreno numa região inóspita, permitindo assim a criação do Mosteiro de Cister. Inicialmente, Roberto era o abade de Claraval e Alberico o prior. Enquanto os monges de Molesme pediam que Roberto voltasse para eles, em 1100 Roberto deixou Cister e Alberico se tornou o novo abade. Sob Alberico, o governo beneditino tornou-se ainda mais austero. Ele introduziu o capuz branco no hábito dos monges, que se tornou seu símbolo distintivo nas representações. Santo do dia 26 de janeiro, Santo Agostinho Erlandsson, bispo, faleceu em 1188, arcebispo de Nidaros, atual Trondheim, Noruega. Defendeu contra os soberanos a igreja que lhe foi confiada e a fortaleceu com admirável diligência. Santa do dia 26 de janeiro, Beata Maria de Ladiv, mártir, faleceu em 1794, viúva guilhotinada durante a famigerada Revolução Francesa.
Maria de Ladive foi morta por sua fidelidade à Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Santo do dia 26 de janeiro, Beato Miguel Cosal, bispo e mártir, faleceu em 1943. Foi bispo auxiliar de Włocławek, na Polônia. Morto no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Beato Gabriel Maria Alegra é santo de 26 de janeiro de 25. É santo de 26 de janeiro, melhor dizendo. Foi um presbítero, um padre. Faleceu em 1976. Ele ainda não é canonizado, não é santo, mas está chegando lá. Já é beato. Foi servo, aí passou a beato, agora só falta a canonização. Gabriel Maria Alegra é um franciscano, era um franciscano, insigne estudioso e pregador do Evangelho, que compôs a versão de toda a Bíblia para a língua chinesa. Morreu em Hong Kong. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer dessas respostas é a melhor, pois estamos lidando com Deus Pai Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Creia em Jesus como Deus. Esse Deus no grande mistério da Santíssima Trindade. 3 personalidades numa única divindade. Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. E nos encontraremos na vida eterna, no juízo final, quando Jesus voltar. Teremos corpos glorificados, transformados, transfigurados, semelhantes ao de Jesus ressuscitado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel no YouTube, Instagram, Facebook e blog.